gente está em eletrodinâmica, né? Eletrodinâmica. E aí, para chegar em circuitos, a gente tem que entender o que é corrente elétrica primeiro, né? Aqui, ó. Corrente elétrica. Corrente elétrica, que é um movimento ordenado de cargas devido a uma diferença de potencial. A gente já viu isso, né? Que para num condutor fluir corrente elétrica, a gente precisa estabelecer uma diferença de potencial. E a gente vai representar essa diferença de potencial com duas plaquinhas de tamanhos diferentes, placa positiva potencial maior, placa negativa potencial menor. E aí vai se estabelecer uma corrente elétrica nesse circuito, e a corrente elétrica, né, tem um sentido convencionado, que é como se as cargas positivas saíssem do polo positivo e fossem terminar um movimento polo negativo. E existe a corrente real, que geralmente não se fala nela, geralmente a gente está sempre falando da convencional, mas quando falar real é isso. Os elétrons, na real, quem se move no condutor? Os elétrons, eles que são livres, né? Então os elétrons, eles vão sair do polo negativo, vão ser atraídos pelo polo positivo e vão chegar aqui. Lembra que quando a gente liga o circuito, a corrente elétrica se estabelece instantaneamente, ou praticamente instantaneamente, em todos os pontos desse circuito. Mas não é porque os elétrons são rápidos, né? Lembra? O que se estabelece em todos os pontos do condutor é um campo elétrico, e esse campo elétrico já coloca os elétrons se movimentar em todo o condutor. Por isso que dá essa impressão, né, de que a corrente elétrica é instantânea, tá? Porque estabelecendo a diferença de potencial, ó, aqui não tem mais corrente elétrica, vai ser só corrente elétrica. Quando eu ligo o interruptor, vai acontecer a corrente elétrica em todos os pontos do circuito, praticamente ao mesmo tempo, porque o campo elétrico se estabelece no condutor à velocidade da luz. Como o elétron estava ali de boa, começou a ter um campo elétrico e começou a se sentir empurrado para algum lugar que começa a circular no sentido contrário à corrente convencional. Essa corrente convencional, a gente pode medir ela, pode calcular ela, pela carga elétrica, por isso que ela está aqui, né, pelo intervalo de tempo, né? A carga que passa pela secção transversal a cada segundo, em coulombs por segundo mesmo, é a corrente elétrica. Coulombs que tem a ver com a carga de cada elétron, de cada próton, que supostamente estaria fluindo ali. Então, coulomb por segundo, que a gente chama de ampere. Tá? Então, esse ampere aí de corrente elétrica é coulombs por segundo. Se um chuveiro demanda uma corrente elétrica de 35 amperes, quer dizer que está passando pelo chuveiro, ou no circuito que está ligado ao chuveiro, 35 coulombs a cada segundo. Lembra que essa carga elétrica aqui ela é quantizada, né? Como assim? A carga elétrica de qualquer coisa, né, esse delta aqui, vai ser igual ao número de portadores de carga vezes a carga elementar. Tá? O N, que é o número de prótons ou elétrons, vezes aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Coulombs, né? E aí, essa equação aqui ela pode aparecer pelo kit, né? Ó, a carga elétrica que passa na secção transversal de um fio ou que descarrega uma bateria, uma pilha, né? Vai ser a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Isso aqui normalmente vem associado, o kit, né? Que na verdade tem a ver com. É a mesma equação, só passei o tempo multiplicando. Essa equação aqui vem associada sempre a carregamento e descarregamento de bateria do celular. Tipo, quanto maior a corrente, uma mesma carga vai carregar na bateria em menos tempo. Tá? E quanto menor a corrente, mais tempo vai demorar. Então, o carregador rápido ou ultra rápido, o que ele fornece? Uma corrente elétrica maior, por isso que carrega em menos tempo. A carga é uma constante, ou a capacidade de carregamento da bateria, naqueles miliamperes/hora. Lembra que o que a gente olha, você vai comprar uma pilha, uma bateria de maior capacidade ou de menor capacidade. Bateria de carro também é assim, é 45 ampere-hora, 35 ampere-hora. É ampere, unidade de corrente, vezes tempo, que é a hora. Não é a unidade do SI, né? Porque na unidade do SI teria que ser ampere vezes segundo, né? Que seria o coulomb. Mas fala ampere-hora porque é uma carga maior, né? Se queimou. Vai devagar. Espera um pouquinho ainda para tomar um café. Pela cara, né? Depois de ver a corrente elétrica, né, a gente conversou sobre resistência elétrica, que é a oposição à passagem de corrente elétrica que o condutor oferece, resistência elétrica, sempre que uma corrente elétrica tenta passar por esse resistor. Então, palavra-chave aqui, né, de resistência elétrica, só pensar o que é resistência, oposição. Então, oposição na passagem de corrente elétrica, resistência elétrica. Essa oposição ela pode ser medida
em função da DDP que eu preciso estabelecer entre os terminais do resistor e a corrente que surge em função dessa DDP. Lembra sempre que a DDP é o motivo e a corrente elétrica é o resultado. Então, a resistência ela vai me dizer o quanto vai ser a corrente, porque ela vai me dizer quantos volts eu preciso a cada ampere de corrente elétrica que vai ter nesse resistor. Então, nesse circuito, né? Represento o resistor assim, vou ligar ele a uma diferença de potencial qualquer, que eu vou chamar de U, né? E aí, quando está ligado esse circuito, como está desenhado aqui, vai se estabelecer uma corrente elétrica I, e aí eu meço essa corrente elétrica, eu sei qual é que é o valor da diferença de potencial em volts. O valor da resistência elétrica é quantos volts precisam ser fornecidos a cada ampere de corrente elétrica. É I aqui, né? Então é quantos volts por ampere precisa para ter corrente elétrica nesse resistor. Então essa é a primeira equação, né? Resistência elétrica é igual a DDP pela corrente. Daí vai aparecer a unidade, né? Volts por ampere. Então, no nosso desenho aqui, né, se eu tivesse exemplificado com números, eu só pensar assim, ó, eu precisei fornecer 10 volts para conseguir uma corrente elétrica de 2 amperes. O que significa isso? Que esse resistor aqui, ó, ele tem uma oposição à passagem de corrente elétrica de 5 volts a cada ampere. 10 volts eu consigo 2 amperes. Então, 5 volts eu conseguiria 1 ampere. Se eu colocasse dos 20 volts aqui, eu conseguiria 4 amperes. Porque esse resistor, se eu fizer a conta aqui, esse resistor ele precisa de 10 volts dividido por 2 amperes. Quer dizer que esse resistor precisa de 5 volts por ampere. Ele precisa de 5 volts a cada ampere. Por isso que é uma oposição, né? Quanto maior esse valor, mais volts ele precisa a cada ampere. Então, quanto maior o valor da resistência elétrica, mais volts o resistor precisa a cada ampere de corrente elétrica que vai passar nele. E esse volt por ampere, ele virou, né, ele recebeu um nomezinho, né, em homenagem ao cara que estudou bastante resistência elétrica, o ohm. Né? Ohm é a mesma coisa que volt por ampere. Escreve aqui, ó. Ohm. Esse ohm é o volt por ampere. Aí aparece aquela equação, né, que vai ser bastante útil ao resolver as questões. Eu passo o I multiplicando o R aqui, eu devo ter um U. Então, o UR é uma equação que a gente usa para calcular a resistência elétrica, tendo a DDP. Né? U é igual a R vezes I. Daí a gente conversou sobre proporcionalidade aqui na ordem, né? Se eu tenho a mesma resistência elétrica, o mesmo resistor, quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser a corrente elétrica. É a mesma coisa que dizer assim, ó, o que motiva, o que causa a corrente elétrica é a voltagem. É a DDP. Então, se o resistor é o mesmo, se o dispositivo eletrônico é o mesmo, quanto maior a DDP, quanto maior a voltagem, mais corrente elétrica vai passar nele. Se eu pegar uma mesma lâmpada e ligar ela em 110 volts e a mesma lâmpada ligar em 220 volts, em que situação, imagino que ela não vai queimar, né? Em que situação ela vai ser percorrida com uma corrente elétrica maior? 220. Porque a tensão, a voltagem, o motivo para se estabelecer corrente elétrica nesse condutor, que é a lâmpada, é maior. Então a corrente elétrica vai ser maior. Tá, então, uma mesma resistência elétrica, quanto maior for a DDP, maior vai ser a corrente. Ele queima os aparelhos se tu ligar em voltagens diferentes. Tipo assim, se ele foi feito para funcionar em 110, todo o aparelho está preparado para suportar uma corrente elétrica, sei lá, de 3 amperes. Quando eu ligo ele em 220, a corrente elétrica vai ser o dobro em todo o aparelho. Então tem dispositivos lá que não vão aguentar essa corrente elétrica e vão queimar. Ah, mas os 220, por que não queima em 110? Pois é, porque daí ele foi feito, por exemplo, assim, ó, tem um aparelho que é 220 volts. Ah, mas não queima, né? É exato, tipo, a corrente que passa nele vai ser a metade. Então ele vai queimar. Ele vai funcionar mal, mas não vai queimar. Tipo, é que nem secador de cabelo. O teu secador de cabelo aqui em Santa Maria é 220 volts. Tu leva ele para Porto Alegre e liga na tomada, dá pena, né? Mas eu diminuí, eu até desliguei, eu fiquei com medo de queimar, mas não queima, então. Só diminui a potência. Não, com 110 não queima. É isso aí. Ele vai, só que daí vai demorar muito mais tempo, né? Até a gente vai ver hoje isso, mas a potência do secador fica 4 vezes menor. A potência de qualquer coisa, quando a DDP é a metade, a potência fica 4 vezes menor. Mas a gente vai ver daqui a pouco isso, tá? Essa é a relação entre potência e DDP.
E aí assim, ó, a potência seria 4 vezes maior se a gente pegasse um aparelho que é 110 e ligasse ele em 220. E ele não vai aguentar ter essa potência 4 vezes maior, vai queimar. Foi? Tá. Então, uma maior DDP, maior corrente. Vai queimar quando tu pegar um aparelho de menor e colocar uma maior, e vai funcionar mal se tu pegar uma DDP maior e ligar numa menor, desculpa, ligar numa maior. Outra coisa, ó, se eu tenho a mesma DDP, eu liguei na mesma DDP, 220 volts, 220 volts, só que eu tenho uma lâmpada de uma resistência elétrica maior. Se a resistência, que é a oposição à passagem de corrente elétrica, for maior, o que vai acontecer com a corrente elétrica que vai passar nesse resistor, nessa lâmpada? Se a resistência for maior, vai passar menos. Vai passar menos corrente, é isso aí. Por quê? Porque eu tenho o mesmo motivo para ter corrente elétrica, né? O que causa a corrente elétrica, que é a voltagem, é igual, só que a resistência elétrica é maior. Como consequência disso, a corrente elétrica vai ser menor. Então, para uma mesma DDP, aí eu vou te lembrar disso, para tu dar proporcionalidade, se é direta, se é inversa, tu tem que dizer que alguma coisa é constante, sempre é assim. Antes eu falei assim, ó, para uma mesma resistência, ó, essa é a constante. Quanto maior a DDP, maior a corrente elétrica. Agora é para uma mesma DDP, para uma mesma tomada. Quanto maior for a resistência elétrica, menor será a corrente. Tranquilo? Para uma mesma DDP, Quanto que é maior, a tomada, né? isso que é a voltagem da tomada, quanto maior a resistência, menor será a corrente elétrica. E aí por último, se eu quero ter a mesma corrente elétrica, os mesmos amperes, quanto maior for a resistência elétrica, maior vai ter que ser a DDP. Vamos de novo. Eu quero ter os mesmos amperes, tá? A mesma corrente. Então, se eu tenho um resistor de maior resistência elétrica, a diferença de potencial nesse resistor, para que ele seja percorrido pela mesma corrente, tem que ser maior. Por quê? Porque se a oposição é maior, porque a resistência é maior, eu só vou ter a mesma corrente se eu oferecer um motivo maior para ter corrente elétrica, uma DDP maior. Então, para ter uma mesma corrente elétrica, quanto maior a resistência, maior deve ser a DDP. Show de? Daí a gente fala depois de resistência elétrica sobre as leis de Ohm, né? Leis de Ohm. A primeira lei é meio chatinha, assim, é meio sem graça, né? A primeira lei é aquela que diz que um resistor mantido a temperatura constante possui uma resistência elétrica que não depende da diferença de potencial e nem da polaridade, ou seja, é constante também. Tá? Então a primeira lei é para uma temperatura constante, a resistência não depende da DDP, que é o U, né? DDP é o U, nem da polaridade. Polaridade é trocar o positivo por negativo, né? Polaridade. Daí a gente pode representar isso como um gráfico, lembra? Como é que é o gráfico de U em volts em função de I em amperes para um resistor único? Uma reta crescente. Ó, aqui eu tenho uma reta, que eu vou chamar de R1, e eu vou desenhar outra reta, lembra semana passada? Eu vou chamar de R2. O R2 é maior, porque está mais perto do U, né? Sempre. Por isso que eles podem inverter os eixos, né? Pode colocar I e U aqui. Daí é o que está mais deitadinho. Ah, eu não lembro se é o que é mais perto do U na hora da prova. Daí tu faz assim, ó, Lu. Tu vai pensar. Para que se estabeleça uma mesma corrente elétrica, a DDP no resistor R2 é maior. Por quê? Porque a resistência dele é maior. Para que tenha a mesma corrente elétrica, a DDP no resistor 1 é essa aqui, é menor. E no R2 é essa aqui. Se o U, ó, para o mesmo I, se o U é maior, é porque o R é maior. Ó, maior oposição, né? Mais difícil ter corrente, então precisa de uma DDP maior. Ou tu pode pensar assim, ó, uma mesma DDP, talvez esse é mais fácil para ti, ó. Uma mesma DDP vai ter essa corrente no R2, ó, que é menor, e essa corrente no R1, que é maior. Por que no R2 a corrente é menor se a DDP é a mesma? Porque
porque a resistência do R2 é maior. Foi, então R2 maior do que R1. Se tiver os números, ele calcula, né? Faz 1 para os dois, ali qualquer ponto vai resolver. Tá bom? E a segunda lei de Ohm, vou botar aqui a segunda direto. A segunda fala sobre a resistência elétrica de um condutor cilíndrico em função das suas dimensões e do material de que esse condutor é feito. Então, vou desenhar aqui um condutor em formato cilíndrico. Vou dizer que esse condutor tem uma área de secção transversal que a gente vai chamar de A. E esse condutor aqui tem um comprimento que eu vou chamar de L. A resistência elétrica desse resistor é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. É só pensar assim, ó, se o condutor é mais comprido, tem uma malha de metal maior para os elétrons passarem, então é mais difícil. Então a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. E quanto maior a área de secção transversal, maior é o tamanho da peneira, então ela vai peneirar mais cargas a cada segundo. Né? Então, quanto maior a área, menor é a resistência elétrica. Lembra que um condutor bom é curto e grosso. Lembra que eu falei isso semana passada? Condutor bom é curto e grosso, porque curto tem menor resistência, grosso, na maior área de secção transversal, menor resistência elétrica. E aí tem uma constante de proporcionalidade aqui, né? Chama resistividade, né? Quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Exatamente, menor. Ó, quanto mais, vamos dizer assim, ó. O L eu vou botar em laranja aqui, ó. Quanto maior o L, maior o R. Agora eu vou botar em vermelho, ó. Quanto maior a área, menor a resistência elétrica. E quanto maior a resistividade, em roxo aqui, ó, maior vai ser a resistência elétrica. E essa resistividade aqui depende do material. Lembra qual é que era o metal que tinha menor resistividade, portanto era o melhor condutor? Dos 5, o ouro. O ouro é o melhor condutor porque tem uma resistividade mais baixa, né? Mais baixa resistividade. Então, ó, resistividade do ouro menor do que a resistividade da prata, que é menor do que a resistividade do cobre, que é menor do que a resistividade do alumínio e, por último, menor que a resistividade do ferro. O ferro está aqui só porque aparece nas questões, porque a gente nem usa ferro para fazer condutor, né? Mas é condutor, né? A gente toma choque quando a gente encosta nas coisas de ferro, porque o ferro é condutor. Tudo bem? Então, a resistência elétrica de um condutor cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área. Também é diretamente proporcional à resistividade. Quanto maior a resistividade, maior é a resistência. Então, pior é o material como condutor. Tranquilo? Já caiu aqui no FSM faz bastante tempo, tá? Mas eu vou conversar sobre isso porque vai que ressuscita essa questão. Foi o único lugar que fizeram essa sacanagem. Falava assim, ó. A resistividade de um condutor cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área. Vou repetir. A resistividade de um condutor cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área. É a resistividade ou a resistência que tem essa proporcionalidade? A resistência. A resistividade depende só de quem? Do material. Tá? Então, se tiver escrito resistividade, tem que se ligar. É uma pegadinha dos elaboradores da prova. Né? Não sei se tu quer tirar foto disso aí. Tá. Eu estou num colinho de água. Agora, a gente vai começar a falar sobre circuitos mesmo, né? Associação de resistores em série em paralelo, termina o paralelo, vou conversar sobre as regrinhas práticas, que não deu tempo da gente conversar na última aula, e aí depois a gente vai para a potência. Daí vai ter muito exercício para resolver. Tirar dúvida, olhar o videozinho. A gente podia marcar aquela live mesmo, eu esqueci no sábado. Eu falei com a Jade que ia fazer e acabei esquecendo. Falha minha. Já que a prova está chegando.
questões do Enem, inclusive. Associação de resistores. Ainda não é eletrodinámica. Primeiro em série. Lembra qual é o macete? Série I e igual, né? Então, quando eu tiver resistores associados em série, vou chamar de R1, R2 e R3, e eu ligo eles numa fonte de tensão, né? Vai se estabelecer uma corrente elétrica que vai vir da bateria, que ela é a mesma corrente elétrica que passa em todo mundo. Então, aqui está a corrente elétrica total. Eu posso chamar ela de I1 aqui, porque está passando o resistor 1, mas é a mesma. Posso chamar de I2, porque está passando o resistor 2, mas é a mesma. Posso chamar de I3, está passando o resistor 3, mas ela é a mesma. Então, o macete é, em série I, o I é igual para todo mundo. I1, vou botar na ordem aqui, é igual ao I2, que é a mesma corrente que passa no I3. Lembra, resistor não consome corrente, tá? Resistor, ele demanda energia elétrica, ele consome energia, transforma em calor, né? Transforma em energia térmica, e quem transporta essa energia é a corrente. Então, o que é consumido de antes para depois do resistor? Energia, potencial. Então, o potencial vai caindo um pouquinho a cada resistor. Aí a gente pode dizer que tem uma queda de potencial, que é o U1 no resistor de resistência R1. Tem uma queda de potencial, que é o U2 no resistor de resistência R2. E uma queda de potencial que eu vou chamar de U3 no resistor de resistência R3. E a queda de potencial da associação inteira, de antes desse R1 para depois do R3, é a soma das quedas. É como se a gente estivesse olhando para a energia elétrica consumida pelo circuito todo. Vai ser a soma das energias consumidas por cada um desses resistores. Então, eu escrevi aqui, ó, a DDP total vai ser igual a DDP do 1 mais a DDP do 2 mais a DDP do 3. Então, em série I, o I é igual, o U a gente soma e a resistência soma também. Né? A resistência elétrica total vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Portanto, numa associação em série, a resistência elétrica total é maior do que a maior das resistências. É uma soma, né? E quanto mais resistores eu tiver associados em série, maior é a resistência elétrica total. Foi? Lembra o que acontece se queima o resistor R2? Queima tudo. Desliga tudo, tá? Cuida, que se tiver escrito que queima os outros, está errado, tá? Eles não queimaram, né? Eles desligaram. Lembra as luzinhas de Natal? Queimavam uma, parava de funcionar uma penca, né? Elas estavam em série. Mas não tinha queimado todas. Até porque se queimar uma delas, não vai ter corrente em mais ninguém. Então, dificilmente duas coisas em série vão queimar ao mesmo tempo. Aquela que queima desliga o circuito. E aí, última coisa, ó. Lembra quando a gente fazia um curto-circuito aqui no R2? O que acontece nesse circuito quando faz o curto-circuito no R2? O resistor R2 está curto-circuitado. O R2 desliga, porque agora não vai mais ter diferença de potencial entre esses dois pontos. E como eu sei, né, que a DDP total sempre é igual à resistência elétrica total vezes a corrente elétrica total, quando eu curto-circuitei o R2 e o R2 apagou, ele não faz mais parte do circuito. Essa corrente elétrica aqui, ó, o I2, não vai mais passar aqui. Essa corrente elétrica vai passar aqui, ó, a corrente elétrica total. Então, a corrente elétrica agora está enfrentando a resistência que era a soma das três, ou ela não está mais enfrentando o R2 e agora é só R mais R3? Então, se a DDP do circuito é a mesma e a resistência elétrica agora é menor, o que vai acontecer com a corrente do circuito? Vai aumentar. Então, no curto-circuito, a resistência elétrica do circuito diminui, baixa, e como consequência disso a corrente elétrica aumenta nesse circuito. Por isso que precisa ter o fusível, né? Para que serve o fusível? Ele queima, ele vai se sacrificar para que o circuito continue funcionando. Aí na hora de consertar, o eletrônico lá, o cara do eletrônico, o técnico vai trocar esse como é que é o nome? Fusível, e vai tirar o curto-circuito. Ele vai ver lá se é um inseto que causou curto-circuito, uma peça que estragou, ele troca essa peça, troca o fusível e o circuito está funcionando. Então o fusível é um dispositivo de sacrifício, né? Que protege os demais componentes do circuito quando acontece o curto-circuito. E em todo o curto-circuito, tá? A resistência cai, o circuito fica mais curto. Você pode pensar que é por isso que ele chama curto-circuito, porque é mesmo.
Então o circuito fica com uma resistência elétrica menor, consequentemente a corrente elétrica que passa nele vai ser menor. Foi? Fusível é um dispositivo de sacrifício Que queima quando a corrente elétrica aumenta muito, protegendo os demais componentes. De nada. E agora é em paralelo. Lembra qual é o macete de paralelo? U é igual. Em paralelo, U é igual. Né? Então eu vou desenhar aqui, ó, o resistor de resistência R1, que está o R1. Aqui o resistor de resistência R2, e aqui o resistor de resistência R3. Aí a gente diz que esses resistores estão em paralelo porque eles estão ligados todos os três aos mesmos dois pontos do circuito. Poderia não ser só isso o circuito, né? Podia ser um circuito misto, né? Mas por enquanto é só o paralelo para facilitar a nossa vida, tá? Nesse caso, ambos os resistores estão ligados aos terminais do gerador, percebe? Todos eles estão ligados diretamente e independentemente um do outro ao gerador. Por isso que essa corrente elétrica total aqui, ó, que vai sair do gerador, quando ela chegar nesse nó, que é onde o fio se divide, ela vai se dividir também em três correntes elétricas. Opa. E cada uma dessas correntes elétricas depende exclusivamente desse resistor e da DDP do gerador. A corrente elétrica em cada um dos resistores não depende dos demais no paralelo. Aqui depende, né? Porque se tiver mais resistores, vai aumentar a resistência total do circuito e a corrente em todos eles vai diminuir. Lá não. Eu podia tirar esse R1, a corrente no 2 e no 3 permanecem iguais. Eu podia tirar o R2 e a corrente elétrica no R3 vai continuar igual. Então, em paralelo, o 1 é igual. Você vê aqui, ó, o total é a DDP do resistor 1, que é a DDP do resistor 2, que é a DDP do resistor 3. Depois a gente vai fazer conta, tá? Vai perceber isso acontecendo, vai ficar bem mais fácil. E a corrente elétrica que sai da bateria, a total, a que chega no paralelo, ela vai ser sempre a soma das correntes que passam em cada um dos resistores do paralelo. A corrente se divide, então, para passar um pedaço em cada resistor. E vai passar um pedaço maior, olha só, se a DDP é igual, a DDP é igual. Vai passar um pedaço maior da corrente, onde a resistência elétrica for menor. Aí, se a resistência for igual, vai passar uma corrente igual. Uma coisa que a gente vai ver em questões depois, tá? Mas se tu perceber que o R2, a resistência do resistor 2 é o dobro da resistência do R1, se a resistência do R2 é o dobro, a corrente que vai passar nele é a metade. Porque por uma mesma DDP, como a gente lembrou antes, né? Quanto maior a resistência, menor é a corrente, ou quanto menor é a resistência, maior é a corrente elétrica. E aí, na hora de somar a resistência elétrica numa associação em paralelo, a gente tem que fazer essa conta aqui, ó. O inverso da resistência elétrica total vai ser igual ao inverso da resistência do 1, mais o inverso da resistência do 2, mais o inverso da resistência do 3. É assim que a gente soma resistências em paralelo. E nesse caso, eu falei meio por cima, rapidão, agora nós vamos de novo. Ó. Se por acaso queimar o R1, o que acontece com o 2 e o 3? Absolutamente nada. Continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Inclusive, para cada um deles, ó, se eu quiser fazer URI, com essa DDP com as respectivas resistências, eu vou encontrar a corrente elétrica em cada um deles. Mas o I dos outros dois aumenta ou não? Não aumenta. O que vai acontecer é que quando o R1 queima, o I1 não vem mais. A corrente elétrica total, ela vai diminuir, ela vai ser I2 mais I3 agora. O I1 não vem mais na bateria. Eu vou te mostrar esse ponto, tá? Fica bem tranquilo. Agora eu quero te mostrar duas regrinhas práticas, tá? Primeiro quando eu tiver apenas dois resistores em paralelo, e depois quando eu tiver resistores iguais em paralelo. São regras práticas que daí tu vai bater o olho e vai saber quanto que é a resistência, fica mais rápido de fazer a questão. Assim, vou pegar esse espaço aqui, ele fica um quadro só, e depois eu vou gastar um tempo resolvendo o circuito contigo, inclusive circuito misto, tá? Que tem paralelo e tem série. A gente vai chegar na regra da mãe das filhas, entendeu? E aí depois vai faltar só potência e energia, e a grande maioria do que se vê sobre os circuitos vai estar resolvido. Depois a gente vai ver a associação de geradores, receptores, é uma coisa bem básica, a gente vai ter para fazer. Regras práticas, no papel. Regras práticas.
que calcular desse jeito aqui, ó, eu vou começar a conta assim. 1 sobre a resistência elétrica total vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Para descobrir o R total, eu primeiro faria o mínimo múltiplo entre R1 e R2. Só que como eu não sei quanto que é R1 e R2, não dá para fazer o mínimo múltiplo, vai ser um múltiplo. Sabia que quando está somando frações, você não precisa fazer o mínimo múltiplo? Pode usar o múltiplo. Certo? Tipo assim, ó. 1 sobre 2 a parte, é 1 sobre 6 mais 1 sobre 2. Tu não precisa fazer o mínimo que é 6, tu podia botar embaixo aqui o 12, que é o 6 vezes 2. Fazer assim, ó, mesma conta daí, 12 por 6 dá 2 vezes 1, 2, mais 12 por 2 que dá 6 vezes 1, 6. Isso aqui é 8 sobre 12. Aí a gente tem que simplificar, né? Divide por 4 em cima e embaixo, né? Vai dar 2 terços. Se a gente tivesse feito o mínimo, o mínimo é 6, né? 6. 6 por 6 dá 1, vezes 1 dá 1, mais 6 por 2 dá 3, vezes 1, 3. Isso aqui é Qual a borboleta? 4 sextos. Eu amo isso. E 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços. Olha aqui, ó. O que eu quero te mostrar com isso? Tu não precisa fazer o mínimo, tá? Às vezes tu não tá afim. Às vezes só pega e faz o produto. Às vezes é um número muito grande, aquele número muito grande. Eu nem faço o produto, eu já escrevo um fatorado aqui, sei lá, 200 vezes 32. E aí faço a conta. Dá pra, tipo, fazer 6 vezes 2, tá? 12. Aí depois tu faz a borboleta 6 vezes 1, 6 mais 12. Eles têm um nomezinho pra isso aí. Mas assim, ó, basicamente estou te dizendo, tem como fazer essa soma sem saber esses números? Tem. Só que dentro do número que eu vou colocar embaixo vai ser o produto, tá vendo? Então quanto é que é o produto? R1 vezes R2. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre a resistência total vai ser igual a R1 vezes R2. E aí agora eu faço aquela conta. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2 vezes 1, R2. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. Então, vezes 1 mais R1. Aí ficou a soma aqui sobre o produto, mas isso é igual a 1 sobre a resistência total, né? Agora a gente leva a menos 1 dos dois lados. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Isso aqui vai na menos 1 e isso aqui na menos 1 também. Só inverter, na verdade, né? Então, 1 sobre R total na menos 1 vai ser R total. E isso aqui invertendo vai ficar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa é a regra prática. Quando eu quero achar a resistência elétrica de 2 em paralelo, eu não preciso fazer isso aqui. Eu vou só fazer produto sobre soma. Quer ver? Olha só. Imagina que o R1 é 3 ohms e o R2 é 6 ohms. Quanto é que é o produto? 6, 18. 18. Quanto é que é a soma? 9. Quanto é que é isso? 18 sobre 9. 2. Tá do lado do 9. 2. Estamos cansados, né? Ó. Sim. Quer dizer que essa resistência elétrica aqui é 2. Então, a associação vale 2. Tá? Prof fica menor então do que o 3. Sim, em paralelo a resistência total é sempre menor do que a menor das resistências. Em paralelo, quanto mais resistores associados, menor é a resistência elétrica. Porque eu tenho mais caminhos, né? Quanto mais resistores, mais caminhos, fica mais fácil a corrente passar. Se fica mais fácil a corrente passar, quer dizer que a resistência elétrica é menor. Foi? Então, tendo só 2, eu faço o produto sobre soma e está resolvido. Então, essa é a regra dos só 2 resistores, tá? Produto sobre soma. Agora eu vou te mostrar outra regra. Eu fecho a tampa da caneta e me puxo os pelos dos dedos. A outra regra é quando eu tenho apenas resistores iguais ou tenho resistores iguais numa associação em paralelo. Daí com aqueles iguais a gente pode resolver. Aqui geralmente me pergunta o seguinte, tá, Lu? Professor, mas então se eu tenho 3, eu posso fazer produto sobre soma com esses 2 e daí o resultado é fazer produto sobre soma com R3? Pode. Pode fazer. Tipo, aqui era 3 e 6, isso aqui é 2. Aí tu vai pegar esse 2, que é o resultado, né, daqueles 2, e fazer produto sobre soma de novo com R3. Pode fazer sempre assim? Pode, mas dependendo do quando tu vai fazer isso, vai ser mais demorado do que fazer essa conta aqui. Né? Tá? Então faz assim. Então a segunda regra, a segunda é resistores iguais.
como é que seria o cálculo que eu começaria a fazer? Eu ia fazer isso aqui. Então, 1 sobre resistência elétrica total. Vou fazer aqui embaixo, preciso de mais isso. 1 sobre resistência total. Aí. Vai ser igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Bom, o denominador é igual, a gente só copia ele. Vai ficar 1 sobre R total, vai ser igual a R embaixo, e aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1. Quando o denominador é igual, é só somar os numeradores, né? Então quer dizer que 1 sobre a resistência elétrica total vai ser igual a 3 sobre R. Só que eu não quero 1 sobre a resistência total, eu quero resistência total. Então vou levar isso aqui na menos 1, vou levar isso aqui também na menos 1. Quer dizer que a resistência elétrica total vai ser igual a R sobre 3. Eu tinha 3 resistores iguais e a resistência equivalente ia pegar um deles e dividir por 3. Ah, e se eu tivesse 4? Ó, aqui tem mais um resistor, mais R. Ia ter mais 1 sobre R aqui. E aqui ia ser 4. E aqui ia ser 4. Quer dizer que quando eu quiser resolver resistores iguais em paralelo, eu vou escrever que a resistência elétrica total vai ser um deles dividido por quantos tem iguais. O N aqui é quantos tem iguais. Tá, e se eu tivesse só alguns iguais, não todos, pode fazer como aqueles. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 3R, 3R e 3R. Eu posso pegar esses aqui iguais, ó, esse, fazer a regra? Posso. Aí fica como? 3R, que é um deles, dividido por quantos? 3. Por 3. Quanto é que dá 3R por 3? Então o novo circuito seria assim, ó, risco esses aqui e escrevo R, que é o resultado desses 3, e tinha mais um R em paralelo, né? Olha aqui, quanto é que dá agora de novo? Dá pra fazer? Só e Não, soma. Não. Pode, mas eles são iguais, né, Lu? Ah, é verdade. Pô, clica nos iguais que é mais fácil. Não tá errado, pode fazer, tá? Pô, podia fazer. Desculpa, eu falei que não, mas eu não tava entendendo o que você vai fazer. Pode fazer isso? Pode. Mas é mais fácil aqui, né? Um deles é R, dividido por quantos tem? 2. Viu? Poderia fazer 1 sobre 3R mais 1 sobre R mais 1 sobre 3R mais 1 sobre 3R igual a 1 sobre a resistência total? Poderia, vai dar certo igual. Só é mais lento. Foi? Isso são regras práticas, é para ser mais rápido. Ah, não gosto de usar a regra prática, gosto de fazer aqui. Não tem problema. Tá? Vai resolver sempre. Agora eu vou te mostrar um circuito em paralelo, só o paralelo, e depois a gente vai resolver um circuito com uma associação em série junto com o paralelo, que é uma associação mista. Tá bom? Pode fazer a fotinha. Então vamos ver dois exemplos. Vou chamar de exemplo 1 depois exemplo 2. Três resistores em paralelo. R1, R2, R2. Aí o R1 vai ser, sei lá, 2 ohms, o R2 vai ser 3 ohms e o R3 vai ser 6 ohms. A gente vai ligar essa associação aqui numa bateria que tem e agora? Vou exagerar aqui, então vou botar 60 volts, tá? Porque daí eu tenho certeza que vai ser fácil de separar aqui.
Eu poderia fazer a conta da corrente elétrica de cada um dos resistores, ou saber quanto é que é a corrente elétrica que passa no 1, qual é que é a corrente elétrica que passa no 2 e qual é que é a corrente elétrica que passa no 3, porque eu sei a DDP deles. Quanto é que é a DDP de cada um deles? 60. E eu tenho a resistência, eu posso fazer o URI para cada um deles, vou fazer essa conta. DDP para o resistor 1, que é do paralelo, né, igual a resistência elétrica do 1 vezes a corrente elétrica dele. Agora faz a conta. 60 é igual a R1, que é 2, vezes o I. Quanto é que vai dar o I1? 30. I1 vai ser igual a 30 amperes. Vou fazer a conta para o R2 agora. O 2 é igual a R2 vezes o I2. Será que precisa fazer essa conta? Até precisa, né? Porque pode pensar assim, ó. A resistência para passar de 2 para 3 ela não teria sido multiplicada por 1,5? Não. Ó, o 2 vezes 1,5 é 3, né? Tipo, 3 é 1,5 vezes maior. Então a corrente elétrica vai ser 1,5 vezes menor. Menor é, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Né? Divide por 1,5 dá 20. Mas vamos fazer a conta. DDP é 60, porque é igual, a resistência é 3 vezes o I2. Passa o 3 dividindo, quer dizer que o I2 é igual a 20 amperes. Ó, aqui do 6 é mais fácil, ó. Se comparar o R3, que é 6 ohms, né? Com o R2, que é 13, não é o dobro. Então a resistência vai ser a metade. 10. Tem que ser 10. Se eu fizer a conta, ó, DDP no resistor 3 vai ser igual a resistência elétrica dele vezes a corrente elétrica dele. A DDP é a mesma de todo mundo, né? O paralelo que é 60, a resistência é 6 vezes a corrente de 3, vai ser quanto? Vai ser 10. Quer dizer que o I3 é igual a 10 amperes. Agora, quanto que é a corrente elétrica total? I1 mais I2 mais I3. A gente vai somar 30 com 10 com 10, vai dar 60. Quer dizer que a corrente elétrica total é igual a 30 mais 20 mais 10. Quer dizer que a corrente elétrica total que sai da bateria é 60 amperes. Ó, dá para fazer isso para calcular qual é que é a corrente elétrica total se eu só tenho um paralelo? Pode. Mas como é que eu poderia fazer também a corrente elétrica total e achar os mesmos 60 amperes? Eu podia fazer o URI total. Quero achar a corrente elétrica no circuito todo. Eu vou usar o URI de novo. Já acostumou com isso, tá? Para resolver circuito é URI. Faz URI o tempo todo. Então aqui, ó. DDP total vai ser igual a resistência elétrica total vezes a corrente elétrica total. A DDP total a gente tem. R total a gente não tem ainda. 60. Né? Agora, vamos calcular a resistência elétrica total. Dá pra gente usar sempre que a gente aprendeu antes, né? Ó. Aqui não dá produto de solução, né? Dá, né? Quanto é que dá esse 3 com esse 6? 18 é o produto, né? Sobre a soma que é? 9. Então 18 por 9? 2. Se aparecer 3 e 6 em paralelo é 2. Tá? Isso não vai mudar. Se tiver 30 e 60 em paralelo é 20. Tudo bem? Tá sempre certo. Então, se isso aqui é 2, ó. Isso é 2. E está em paralelo com 2, são duas de 2 em paralelo. São duas iguais. Pega uma delas, que é 2, e divide por quantas tem, que é 2. Quanto é que é a resistência total? 1. Vamos ver se dá 1? Ó, 1 sobre a resistência elétrica total vai ser igual. Eu vou fazer aqui. Vou fazer embaixo, para a gente deixar espaço para a sucessão mista depois. Aqui, ó. 1 sobre a resistência elétrica total vai ser igual. Vou fazer a regra normal. 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. 1 sobre a resistência total vai ser igual. O mínimo é 6 aqui, né? Então, 6 por 2 dá 3, por 3 dá 2, por 6 dá 1. Quanto é isso? 6. Quer dizer que 1 sobre a resistência total é igual a 6 sobre 6, que é 1, né? Quer dizer, então, que a resistência elétrica total vai ser igual a 1. Então a gente coloca 1 aqui. Se é uma resistência elétrica total, quanto é que vai ser a corrente total? 60 amperes. Tudo bem? Tá, agora vamos ver se fecha aquilo que a gente conversou antes. Se por acaso o R2 queimar. Se por acaso o R2 queimar, o que aconteceria com a corrente elétrica no R1 e no R3? Deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que
para calcular a corrente elétrica no R1? Eu usei a dp de 60 e o 2 de resistência. Isso mudou quando queimou o R2? É bem enraizado isso, tá? Por isso que tu vai errar algumas vezes até responder certo essa pergunta. Tipo assim, a gente acha que se a corrente não vem aqui, ela vai para os outros. A lâmpada não brilha mais nem menos, é igual. Se só tem um paralelo, não tem mãe e filho. É só paralelo. Tem mãe nenhuma aqui, só as filhas. Se uma delas queimar, as outras continuam igual. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Se aqui a corrente continua sendo os 30 e aqui a corrente continua sendo 10, quer dizer que essa corrente elétrica de 20 aqui, ó, não vem mais da bateria. Quanto é que é a nova corrente elétrica que vem da bateria? 40. Vamos fazer a conta? A dBp total vai ser igual a nova resistência elétrica total vezes a nova corrente elétrica total. Vamos calcular a nova resistência elétrica total. Quem é que sobrou no circuito ali? O 2 e o 6, né? Vamos calcular a corrente elétrica, a resistência elétrica total do 2 e o 6? Vou botar aqui, ó. Resistência total, linha, vai ser 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. Foi? Produz sobre soma? Quer dizer que a resistência elétrica total vai ser igual a 12 sobre 8. Quer dizer que a resistência elétrica total vai ser igual a 1,5 ohms. Aí então, vamos fazer a conta aqui. dBp total continua sendo 60, vai ser 60 vai ser igual a 1,5 vezes a corrente elétrica total. Quer dizer que a corrente elétrica total vai ser igual a 60 dividido por 1,5, que é igual a 40 amperes. Quer dizer que a corrente elétrica total diminuiu, né? Porque ela passou de 60 para 40, o I diminuiu, porque a resistência elétrica total, que era 1 ohm, passou a ser 1,5. A resistência elétrica total aumentou quando queimou aquele R2. Que engraçado isso, né? Queima uma resistência e a resistência elétrica aumenta ao invés de diminuir. No paralelo é assim, porque quanto menos resistores eu tiver associados no paralelo, maior é a resistência elétrica do paralelo. E quanto mais resistores eu tiver no paralelo, menor é a resistência do paralelo. Tudo bem? Eu vou dar um pulo no banheiro, agora um xizinho e já volto, tá? Não sei se tu quer fazer um intervalo também. Daí a gente vai ver circuito de associação mista e aí potência e energia elétrica. É bem rapidinho potência e energia elétrica. Isso aí mesmo. Vou dar aqui, ó. Essa resistência elétrica eu vou dizer que é o R1, que vale 2 ohms. Aqui o R2, que vale 3 ohms. 3 não, vou botar 6 aqui. 6 ohms. Aqui o R3, que vale 6 ohms também. Eu vou facilitar um aqui. E o R4, que vale 6 ohms também. Essa vai ser o circuito misto, que é a associação da regra da mãe das filhas. Tá. E aí a diferença de potencial vai ser, isso aqui vai ser o 2 ou vai ser, não, vai ser 5 ou vai ser 4, 5, 4, vai botar o 60 aqui, que o 60 sempre ajuda. A diferença de potencial total igual a 60 volts. O 60 é um número muito divisível, né? Por isso que eu uso ele. 60 é divisível por todo mundo, praticamente. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20, por 30. Maravilhoso. 60 é um número super divisível. Mas enfim, sabia que tinha sociedades que contavam de 60 em 60 por causa disso? Sociedades hexagesimais. Porque ele podia contar até 60 na mão. Porque contabiliza cada falange como 5. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 falanges, eu tenho 60. Daí conta de 5 em 5 na mão, conta até 60 em 4 dedos. Loucura, né? Enfim, os caras têm umas ideias. Para resolver um circuito, se ele for um circuito misto ou se ele for um circuito que é só paralelo ou que é só série, a gente sempre vai começar pelo URI. Só que vai ser um URI total sempre, tá? Diferença de potencial total vai ser igual a resistência elétrica total vezes a corrente elétrica total.
A DDP total é a DDP da associação, que é 60 volts. E a resistência total a gente tem que encontrar. Eu facilitei a mão aqui porque eu botei um paralelo em série com esse R1 e o paralelo está fácil de resolver, porque são 3 resistores iguais, né? Então eu pego um deles, que é 6, E divide por 3. divido por 3, que vai dar Isso é 2. 2. Se aqui é 2, ela pergunta uma pressão, né? Pressão assim. Não, estou só perguntando, se errar não tem problema também, né? E eu tenho certeza que tu sabe que 6 por 3 é 2, né? Às vezes é só cansaço, né? Tá, então aqui é 2. Com mais 2 da série, quer dizer que no circuito eu tenho 4. Então eu escrevo aqui, ó. 4 da resistência elétrica total vezes o I total. Coloca ali, pra não esquecer depois. Aqui, ó. Tipo, esse R total aí. 2 ohms. RP, vou chamar de resistência do paralelo. Tá? Dá para escrever assim aqui também, viu? 60. E aqui eu vou colocar 2 Mais 2. 2 mais 2. Isso. Tem 3 colas. Aí o C, não, só para saber de onde é que veio, né? 60 é igual a 4 vezes o I total. Quer dizer que o I total vai ser igual a 60 dividido por 4. Quanto é que é o I total? 15 amperes. Daí a gente sabe que vai sair do gerador uma corrente elétrica de 15 amperes. O I total vai ser igual a 15 amperes. Por que a resistência elétrica total é 4? Que corrente vai passar no R1? 15, porque ele está em série com o gerador, ó, não dividiu a corrente, você não tem nó, só pensar assim, não divide a corrente, não fica igual. Então aqui a corrente elétrica vai ser a total, ela vai ser 15. Aí esses 15 amperes vão chegar aqui, ó, e vão se dividir. Nesse caso, em 3 parcelas iguais, porque as resistências elétricas são iguais. Já vou botar aqui, ó, depois eu vou te mostrar como é que calcularia se não fosse. 15 dividido por 3. O I2 vai ser 5 amperes. O I3 vai ser 5 amperes e o I4 vai ser igual a Bota 5 dividido por 5 amperes também. Uma foto bem didática. I total dividido por 3. Aí tem um detalhe. Se as resistências não fossem iguais, a corrente elétrica não ia se dividir igualmente. Como é que calcula a corrente em cada um deles? Tem que fazer URI no paralelo. Se eu soubesse qual é que é a diferença de potencial só daqui até aqui, eu faria URI para esse cara aqui, eu saberia a corrente elétrica dele. Então, quando eu tiver uma associação mista, eu primeiro calculo a corrente elétrica total, que foi o que a gente fez ali, sem dificuldade nenhuma. Com essa corrente total, eu vou calcular DDP do paralelo exclusivamente. Vou fazer a conta aqui, ó. DDP do paralelo vai ser igual a resistência elétrica do paralelo vezes a corrente elétrica total. Porque no paralelo passa total. É um pouco em cada resistor, mas os 15 amperes vão passar pelo paralelo. Então, para saber o DDP do paralelo, a resistência do paralelo vezes a corrente que passa em todo o paralelo, que é a total. Foi? Então, DDP do paralelo, que eu quero descobrir, vai ser igual a resistência do paralelo, que era 2, né? Vezes a corrente elétrica total, que é 15. Quer dizer que a DDP do paralelo vai ser igual a 30 volts. Se a DDP do paralelo é 30 volts, quer dizer que a DDP do R2 é 30. Quer dizer que a DDP do R3 é 30. Quer dizer que a DDP do R4 é 30. Aí eu posso pegar essa DDP e fazer URI para qualquer um dos resistores do paralelo. Porque eu já sei a DDP deles. Foi? Recapitulando. Se as resistências não forem iguais nesse paralelo, a gente precisa calcular a DDP do paralelo. Para então calcular a corrente elétrica em cada uma dessas resistências. Vou fazer isso aqui. DDP do 2 é igual a resistência elétrica do R2 vezes a corrente elétrica do R2. DDP do 2 é DDP do paralelo, né? 30. Vou botar aqui, ó. 30 igual a resistência do R2, que é 6, vezes a corrente elétrica que passa nele, quer dizer que o I2 vai ser igual a 30 sobre 6, que dá quanto? 5 amperes. Viu? Fechou. Daí tu vai fazer com os outros. Sabe qual é que seria a prova real aqui? Se tu fizesse a conta dos 3, se precisasse fazer, se eles fossem diferentes, tu ia ter que somar as 3 correntes elétricas e ia ter que dar a corrente elétrica, que a total foi quem se dividiu. Foi? Daí essa corrente elétrica ia se juntar aqui, ó. O I2 se junta com o I3, que se junta com o I4, e aí vira o I total de novo, e esse total chega no
gerador. Até aqui, entendeu como é que resolve um circuito misto? Faz o I total, fecha a corrente total. Essa corrente, se as resistências no paralelo forem iguais, não vai se dividir igualmente, só divide por quantos resistores tem. Se as resistências não forem iguais, que é onde o pessoal mais tem dificuldade, lembra, eu vou saber a corrente de cada um deles se eu souber a DDP. Mas para saber a DDP de cada um deles, eu preciso saber a DDP do paralelo. Aí faz um olho do paralelo, a DDP do paralelo, a resistência paralelo vezes a corrente elétrica total. Achei a DDP do paralelo, aplico essa DDP em cada resistência e acho qual é que é a corrente elétrica. Show? Agora a gente vai queimar os resistores do paralelo. Agora eu vou queimar esse resistor R2 aqui, ó. Esse resistor R2 queima. Essa corrente elétrica aqui, ó, não vai mais existir. E a resistência elétrica do circuito inteiro mudou. Ela aumentou. Por que a resistência do circuito inteiro aumentou? Porque a resistência do paralelo agora é maior do que antes. Porque quanto menos resistores no paralelo, maior é a resistência. Vamos calcular de novo. Vou fazer aqui ó, em preto. A DDP total vai ser igual à resistência elétrica total, a nova, né? Vezes a nova corrente elétrica total. Não, quanto menos resistores no paralelo, maior é a resistência total. Maior. Quer ver? Quanto que era? 2, né? Agora só tem 6 e 6 em paralelo. Faz a regra de novo. Pega uma delas, que é 6, e divide por quantas tem? Que é 2. Quanto é que dá? 3. Então a resistência passou de 2 para... Ficou maior. No paralelo, quanto menos resistores, maior é a resistência total. Sempre. Então a nova resistência do paralelo, vou botar aqui do lado, ó. RP' vai ser igual a 3 ohms agora. E se a resistência do paralelo aumentou, a resistência do circuito todo aumentou também. Se a resistência do circuito todo aumentou também, Lu, o que vai acontecer com a corrente elétrica total? Ah, vai diminuir. Vai diminuir. Não vai mais ser 15. Olha só. DDP paralelo 60. Resistência agora vai ser 2. O R1 continua sendo 2. Mais o 3. Isso aqui foi o que mudou quando queimou no paralelo. Antes de eu avançar, eu tinha notado aqui que quanto mais resistores tiver no paralelo, maior a resistência. Menor. Eu tinha notado antes Ao maior. contrário. Não, é o contrário. Menor é a resistência. Quer ver uma coisa, Lu? Mas não é aquela coisa tipo quando tem mais caminhos. A Tem mais resistência é menor. caminhos. A resistência é menor. É menor, viu? É mais fácil passar corrente. Quanto mais caminhos, Não? mais fácil passar corrente. É mais difícil, tem que fazer vários caminhos e corrente. Imagina que tu tem que passar carga por aqui, né? Sim. Se eu deixo mais largo, se eu boto mais caminhos, Fica mais difícil? Não? vamos pensar diferente. Imagina que eu tenho uma rodovia. Tá. Se eu aumento o número de faixas, Fica mais fácil? resistência elétrica é a mesma coisa. Lembra da área de secção transversal? Se aumentava a área de secção transversal, diminuía a resistência. Ficava mais fácil. Aqui é como se a gente tivesse assim, ó. Tem a área desse cara aqui, agora tem a área desse cara aqui também. E agora tem a área desse cara aqui também. Eu estou aumentando. Quer ver uma coisa? Esvazia a caixa d'água mais rápido. Se tu tem mais torneiras ou menos torneiras? Mas é a mesma coisa. Tipo, são mais caminhos para passar, né? Claro. Essa torneira aqui tem que deixar passar toda a água, né? Mas quanto mais resistores eu tiver no paralelo, menor é a resistência elétrica total. E assim, ó, tu tem uma regra já que te mostra isso. Olha só. Se são 2 resistores, é R sobre 2, certo? Se forem 3 iguais, é R sobre 3. Ficou menor, mas tem mais resistores. Porque R sobre 3 é 0,33, né? Sim. E R sobre 2 é 0,5. Se forem 4, é R sobre 4. Está ficando cada vez menor o resultado. Então, quanto mais resistores em paralelo, menor é a resistência elétrica total. Foi? Sim, que? Agora, vou calcular uma corrente elétrica total. Passou para 3, a resistência total agora é 5. 60 é igual a 5 vezes o I total. Quer dizer que o I total vai ser igual a 60 sobre 5. Quer dizer que o I total vai ser igual a 12 amperes. Então essa corrente elétrica que era 15, ela não é mais 15, agora ela é
12 amperes. Quer dizer que nesse cara aqui, ao invés de passar 15, agora vai passar quanto? 12 amperes. Daí aquele 12 que chegou aqui não vai mais dividir em 3. Vai dividir em 2. Essa corrente elétrica aqui, ó, vai ser metade do 12. 6 amperes. Essa aqui vai ser metade do 12. 6 amperes. Agora que a gente pode pensar na regra das fichas. Total diminui e a Corrente em cada um dos resistores do paralelo aumenta. que loucura. Mas faz sentido, sabe por quê? Não, sim, é, entendeu? Tudo faz, mas tipo, não sou péssimo. Ah, tu vai dizer não, vai diminuir. Ó. O que aconteceu com a resistência elétrica do paralelo quando queimou um? Aumentou, né? Sim? Se aumentou a resistência, para passar a mesma corrente elétrica aqui e aqui, a DDP daqui tem que aumentar. Quanto é que era a DDP do paralelo antes? 30. Qual é que é a nova DDP do paralelo? 3 vezes 12, que é 36. Ó, a nova DDP do paralelo, deixa eu fazer essa conta aqui de novo. A DDP só do paralelo, depois que queimou o R2 ali, ó, vai ser a nova resistência do paralelo vezes a corrente elétrica total nova, né? A nova DDP do paralelo vai ser igual a 3 vezes a nova corrente elétrica total, que é 12. Se botar o linha aqui, ó, que é a segunda corrente. Então aqui vai ser vezes 12. Quanto é que é 3 vezes 12? Quer dizer que a DDP do paralelo aumentou. Passou de 30 para 36. Aí, primeira consequência, se a DDP do paralelo aumenta, a corrente elétrica em cada um dos resistores do paralelo vai aumentar. Só que se a DDP total é 60, a soma da DDP do R1 com a DDP do paralelo tem que dar 60. Só que antes era 30 aqui e sobrava 30 para cá. Agora é 36 aqui e sobrou quanto para lá? 24. Se a gente fizer a conta aqui, ó, quanto é que a DDP do R1 agora? Ó? DDP do 1 é igual a resistência elétrica do 1 vezes a nova corrente elétrica total. DDP do 1, depois que queimou o R2, ao invés de ser 30, vai ser 2, que é a resistência vezes a nova corrente, que é 12. Quanto é que deu? 24 volts. Então a DDP desse cara aqui diminuiu quando queimou uma resistência do paralelo. Daí a corrente elétrica dele diminuiu. Mas a DDP do paralelo aumentou. Porque a resistência elétrica agora é maior, para passar a mesma corrente tem que ter uma DDP maior do que era antes. Aí a mãe vai brilhar menos, os filhos vão brilhar mais. E aí vem a regra da mãe das filhas. Para quem estiver assistindo essa gravação. Vai ter colocar Isso, é. Eu inventei um macete aqui que eu tenho um certo receio de contar, mas ele funciona muito bem. A última prova também funcionou. Mas é meio perturbador esse macete, né? Que eu chamei de macete da mãe das filhas, imaginando uma novela mexicana, aquelas bem exageradas mesmo. A resistência mãe é aquela que está em série na associação mista. E a gente vai fazer essa ressalva. Não, ela não precisa estar antes, ela pode estar depois também. E qualquer resistência que estiver em série com o paralelo, né, fora do paralelo, eu vou chamar de mãe. E quem está no paralelo são as filhas. Daí a gente vai pensar, o que acontece numa novela mexicana quando uma das filhas morre? A mãe queima a resistência, né, como se a filha morresse. A mãe fica triste, ela brilha menos, ela vai ser percorrida por uma corrente elétrica menor. E as filhas? As filhas, elas ficam felizes, né, na novela mexicana. Só na novela mexicana, né? Vamos combinar. Porque daí, é isso que a gente está pensando mesmo, porque daí a herança agora divide só por 2, né? Não vai ter essa parte aqui. Aí elas vão brilhar mais. Mas é aquele negócio de novela mexicana, sei lá, gente, é só um macete. Então, é um macete da mãe das filhas. Quando é que eu uso? Quando tem mãe e filhas, quando é uma associação mista. Numa associação só do paralelo, isso não vale. Só do paralelo a gente viu antes, queimou alguém do paralelo, não acontece nada com mais ninguém. Inclusive a corrente elétrica que vai sair do gerador não vai mais ter aquela corrente elétrica que passava por uma das resistências, quando é só paralelo. Agora, quando tem uma resistência em série com alguém em paralelo, a gente vai usar essa regra. Quando morre uma das filhas, obviamente a mãe vai ficar triste, né? E as irmãs vão ficar felizes, vão festejar que agora divide a herança, ao invés de por 3, só por 2. Daí elas vão brilhar mais, vão ser frequentes uma corrente elétrica maior. Mas é claro, é um absurdo isso, mas lembra na questão. E dá para usar inclusive quando alguém vem aqui e coloca uma resistência a mais no paralelo.
Se alguém associa mais uma resistência no paralelo, daí vai ser o contrário. A mãe fica feliz porque nasceu mais uma filha e as filhas ficam tristes, vão brilhar menos porque agora, né? Tem mais uma criança aqui para dividir a atenção. Entendeu? Funciona. Mas, de novo, só vai ser regra da mãe e das filhas, novela mexicana, quando eu tiver alguém associado em série com um paralelo. Senão, não pode usar. Bem louco. Eu nunca esqueci. Então, funciona. E eu nem comprei esse ano, né? Tipo, Eu acertei, eu acho. e eu não sei se tu lembra de eu ter falado isso na aula, eu vou dizer assim, ó, nunca caiu, mas quando cair ninguém vai acertar isso. Porque a conta que tem que fazer é monstra. E em casa acontece isso também, sabe quando? Quando liga o chuveiro. Quando a gente liga o chuveiro elétrico. Quando liga o chuveiro elétrico, a resistência elétrica dele é pequena. Isso vai fazer com que a nossa casa, que é o paralelo aqui, ó, a resistência elétrica baixe um monte, que é a mesma coisa que nascer uma filha. Por isso que cai a luz. Daí a luz das outras brilha menos, né? Claro que a casa inteira vai consumir mais energia. Né? O problema é quando liga a estufa. A estufa também tem grande potência. Então, qualquer coisa que tiver grande potência, a gente vai ver agora, tem resistência elétrica baixa. Aí com essa resistência elétrica baixa, tu está associando num paralelo, ó, tu está ligando mais coisas, né? Tá nascendo as filhas aqui, aí as outras filhas que são o resto da casa, né? Sala, cozinha, a luz diminui, brilha menos. E aí, claro que a corrente elétrica que vai vir para casa vai ser maior. E quando se diz que está em meia fase? Meia fase é porque, quer ver assim, ó, o 220 volts para nós é assim, ó, tem uma fase que é quando é mais 110, a outra é menos 110. Qual é, que é a diferença de potencial? 220. Entendeu? Porque quer ver, ó, sempre que for a diferença, isso aqui é importante, tal, sempre que for a diferença entre o número negativo e o número positivo, tipo mais 110 e menos 110, tu concorda que o zero está aqui no meio? Sim? Qual é, que é a distância entre esses dois números? Qual é, que é a diferença? 220. Toda vez que for a diferença entre o número negativo e o número positivo, a diferença entre os dois em módulo é a soma. Por causa do zero está no meio, só por isso. Tá? Então a diferença de potencial aqui é 220. Só que aí acontece alguma coisa e essa tensão zera. Aí fica 110. Daí fica 110, que é meia fase. Mas só acontece então se é 220. Só acontece a 220. De Porto Alegre não acontece. Porto Alegre não acontece, fica meia fase. Ou desliga ou fica ligado. Mas pode acontecer em Porto Alegre do chuveiro, que é 220, que eu já fiz isso. Instalei na casa do Álvaro, inclusive. Ó, eu instalei um chuveiro para ele que era 220 volts e tinha dois fios lá e os dois eram fases, só que fases opostas, eles fazem isso. Porque quando é alguma coisa de muita potência, assim, não compensa fazer 110 volts, porque a corrente elétrica vai ter que ser muito grande e a fiação vai ter que ser muito grossa, então eles pegam e fazem bivolt, ou duas fases, né, uma positiva e outra negativa, e aí tu liga o chuveiro nesses 220. E aí quando ficar em meia fase, o resto da casa está funcionando, porque na casa é assim, ó, tem o zero, tem os mais 110 e tem o menos 110. O chuveiro tu vai ligar aqui, ó, aqui e aqui está o chuveiro. As lâmpadas da casa, todo o resto que é 110, tu vai ligar daqui para cá ou daqui para cá. Então aqui lâmpada, aqui sei lá, TV e aqui está o chuveiro. Então em Porto Alegre caiu essa fase, daí não vai funcionar o que está ligado no menos e o chuveiro vai ficar com 110 volts, vai dar uma potência bem menor, vai esquentar quase nada a água e tu vai tomar banho frio. Tá? Dá para revisar essa parte que a gente viu aqui e agora eu vou passar rapidinho potência, mais uns 15 minutos, aguenta? Então vamos lá, tu vai ter até agora, né? Pode. Quando eu pensei em desistir, eu não consegui. Vou aproveitar então que tu tirou foto, eu apago, já dá um tempinho para a cabeça e eu vou mostrar a potência elétrica aqui. Mas é 15 minutos para resolver, tá? E aí, claro, vai ficar questões para fazer, né? Vamos ter que dar uma acelerada nas questões para a semana que vem, vou postar hoje de noite tudo lá no grupo e tal. E aí, semana que vem a gente tira as dúvidas, né? Fala sobre o giro do receptor depois. E aí se prepara para questões do O que a gente não vai ver, na verdade? O que a gente não viu é a parte do segundo ano, que é termo, ondulatória e óptica, e a parte do terceiro ano, que é eletrostática, que não costuma cair no Enem, mas já caiu. No segundo ano, não vai dar tempo. A gente
Dá para escolher alguma coisa assim para pontuar, por questões mesmo, né, que a gente direciona. Daqui a pouco dá para fazer as questões e a gente se reúne aqui para tirar dúvidas, né? É efetivo, né? Mas começar do zero eu acho bem pouco produtivo. Porque a parte inicial, que embasa o resto, ela demora, né? Toda a parte inicial de conteúdo é um saco. Aquela parte cinemática, né? Saber o que é deslocamento, centro de percurso, lembra? É muito chato. E ela não serve para muita coisa, serve só para tu entender o resto. E as teorias, no caso, só as teorias, daria para ver assim? Dá. Mas eu ainda acho que é melhor fazer em cima de uma lista que eu posso elaborar para vocês. Porque daí a gente vai contar o que vocês não sabem, né? A gente não vai gastar tempo vendo o que vocês sabem. Sabe? Ah, eu acho que não. Vamos lá. Potência elétrica. Ó, qualquer potência ela sempre é a mesma coisa na física. É a energia pelo tempo. Potência é energia, é trabalho, que é um processo de transferência de energia pelo tempo. Só que lá na eletroddinâmica, eu comecei a falar de eletroddinâmica aqui com vocês. Tu vai lembrar disso, ó, já de assistindo em casa vai lembrar também. Tinha o potencial A aqui, tinha o potencial B aqui, e essa carga ela se movia devido à diferença de potencial. Do maior para o menor, a carga se moveria espontaneamente daqui para cá, lembra? E aí existia lá na eletrostática um trabalho que o campo elétrico ia realizar quando essa carga se deslocasse de A para B. Trabalho de A para B vai ser igual a diferença de potencial entre os pontos A e B vezes a carga elétrica que é transportada. Isso aqui é lá da eletrostática. Tá? Quando a gente escreve potência igual a esse trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga elétrica enquanto ela se desloca entre dois potenciais, a gente está pensando em eletroddinâmica, porque a carga está se deslocando entre dois potenciais. A diferença de potencial é quem gera a corrente elétrica. Então, eu tenho uma diferença de potencial no circuito e isso empurra as cargas elétricas realizando um trabalho sobre elas. Se eu quero calcular a potência elétrica desenvolvida a partir da realização desse trabalho, a gente troca o trabalho por diferença de potencial vezes a carga e continua dividindo pelo tempo. Só que daí apareceu uma grandeza que é uma conhecida nossa realizada hoje, né? Ó, carga pelo tempo é o que no circuito elétrico mesmo? Corrente elétrica. Isso aqui é o I, ó. Então a gente pode escrever que a potência elétrica de um dispositivo qualquer sempre vai ser o produto da corrente elétrica que está passando por ele vezes a diferença de potencial, que a gente vai apelidar carinhosamente de π. A potência elétrica de qualquer eletrodoméstico pode ser calculada multiplicando-se a corrente elétrica que passa por ele pela diferença de potencial. Na nossa casa, a DDP de todo mundo é a mesma. Toda tomada, todo bico de luz, tudo é 220 volts. Quer dizer que dispositivos elétricos de maior potência na nossa casa são aqueles que são percorridos pelas maiores correntes de chovendo. Tem um disjuntor só para eles, senão cai da casa. Então, quanto maior a potência, maior a corrente elétrica. Agora, se a gente pensar assim, ó, eu tenho dois aquecedores, um que foi vendido em Porto Alegre, 110 volts, e outro foi vendido aqui em Santa Maria, 220 volts. Mas eu quero que eles tenham a mesma potência, os dois têm que ter a potência de 1000 watts, por exemplo. Então, é a mesma potência, só que lá em Porto Alegre a DDP é a metade. Então a corrente naquele aquecedor de Porto Alegre vai ser dobro. Por isso que quando são dispositivos de alta potência, como a DDP é baixa, a corrente elétrica vai ser muito grande. Tipo, aqui 1000 watts é 5 amperes, tá? Porque se a gente botar aqui ó, 220 vezes 5 dá 1100. Tá? 1100 watts a 5 amperes. Em Porto Alegre, 1100 watts vão ser 10 amperes. E aí o circuito todo tem que ser mais grosso para não derreter, para não esquentar, para não pegar fogo na residência. Então o que eles fazem? Bom, quando é de grande potência vai ser 220, porque daí a corrente elétrica vai ser mais baixa. Aí eu posso usar um fio mais fino. Senão fica muito caro e perigoso ter dispositivos de alta potência alimentados por uma DDP pequena. Porque se a potência é alta e a DDP é pequena, a corrente elétrica vai ter que ser muito grande. Por isso que dá mais incêndio em Porto Alegre. Eu acho que dá mais incêndio em Porto Alegre porque tem mais gente, porque as pessoas fazem mais gato de luz, é outra coisa, tá? Dá mais tudo em Porto Alegre porque é mais gente. Aumenta a aglomeração, o percentual de pessoa lelé da cuca é a mesma, né? No total é mais gente lá. Mas olha só, inclusive é por isso, olha só, que lá é 110 e o resto é 220.
Sabe onde que é 210? Nas maiores aglomerações. Quando tem uma concentração populacional muito grande, eles botam 110, porque o risco de morte por choque em 110 volts é muito menor. Mas o risco de incêndio é maior? Não é pela quantidade dos gatos. Tipo, a gente é uma resistência elétrica, né? A gente. Daí a gente encosta na tomada, DDP igual a R vezes I, né? Se a gente encostar em 220, a gente vai ter uma corrente passando por nós. A gente é o resistor, que é a pessoa que é a resistência elétrica que encosta no fio. Se ela encosta aqui em Santa Maria na tomada, ela toma um choque de 220 volts e a corrente que vai passar por ela é o dobro do que passa lá em Porto Alegre. Só então a chance da gente morrer aqui é maior com o choque. Só que aqui a densidade habitacional, populacional, concentração de pessoas é menor. Então a chance de uma pessoa morrer por choque acaba sendo menor. E a concessionária de energia elétrica está olhando para o custo disso. Como em Porto Alegre a concentração de pessoas é muito grande, o número de pessoas que vai tomar choque todo dia é maior no total, o percentual é o mesmo, tá? Tipo, 1% da população toma choque. Mas 1% de 2 milhões é muito mais gente do que 1% de 200 mil, 300 mil que nem Santa Maria. E aí a chance da pessoa morrer daí já é uma porcentagem menor. Quer dizer que em Santa Maria vai ser menos gente, provavelmente vai morrer de choque do que em Porto Alegre. Então lá eu boto 110 e aí o risco de eu tomar um processo por causa disso é menor. É a conta financeira mesmo. Se tu vai para a Europa, tudo é 110. Só lá no... Quer ajuda? O que tem que fazer? Tem que empurrar isso aqui. Ah, tá destravado? É. Pra cá? É. Ah, lembrar disso. Tá, olha só. Então na Europa, num lugar muito afastado mesmo, tipo lá no interior, na Polônia, vai ser 220. Por quê? Porque, sei lá, naquela vila mora 10 pessoas. Então é muito menos gente do que aqui. No Brasil é. Vamos dar choque nos caras 220, tomara que não morram. Agora, se eu sei que a potência é corrente vezes DDP, olha o que vai acontecer aqui, irmão. Potência é igual a I vezes U. Só que eu sei que U é igual a R vezes I, não. U é igual a R vezes I. Então eu posso escrever assim, ó. Potência é igual a I vezes R vezes I. Isso aqui é o U. Por um resistor. I ao quadrado. Quer dizer que a potência elétrica vai ser I ao quadrado vezes R, que é o PIR. Essa é a segunda. Por isso que é 4 vezes menor? Não. Porque se a corrente for a metade, a potência vai ser 4 vezes menor se for o mesmo aparelho. Isso aí mesmo. Por que aqui parece que é metade só? Porque aqui a gente olha só para o U, né? Ah, o U é a metade. Tá, mas se o U é a metade, a corrente não vai ser metade também? Ó, se a DDP for a metade, a corrente elétrica não vai ser a metade também? Então a potência, já que a DDP é a metade, a corrente também vai ser consequentemente a metade, a potência vai ser 4 vezes. Divide por 2, divide por 2. Aqui a gente vê direto, a resistência não muda. Se a corrente for a metade, a potência vai ser 4 vezes menor. Foi? Aqui também acontece ficar 4 vezes menor, só que a gente esquece de pensar na corrente. A gente pensa assim, se a DDP é a metade, a potência vai ser a metade. Não, é o mesmo aparelho, é o mesmo resistor. Então se a DDP for a metade, a corrente também vai ser. Quer dizer que nessa equação certo é pensar assim, ó, pode pensar por ela, é arriscado porque tu pode esquecer de um pedaço do raciocínio. Mas se a DDP for a metade, a corrente também vai ser a metade. E se esses dois forem a metade, a potência vai ser 4 vezes menor. Foi? Não dá errado aqui, o problema é que a gente pensa pela metade. E, da mesma forma que eu escrevi que U é igual a R vezes I, se potência é I vezes U, o I, ó, isola o I aqui, ó. O I também é igual a U sobre R. Então, a potência vai ser igual a U sobre R do I vezes o U que estava aqui. Quer dizer que a potência vai ser igual a U ao quadrado sobre R. Que é o puro. Então tem 3 equações para potência. Professor, ruim, né? Na verdade, depende. Né? Tem que pensar assim. Qual equação que eu vou usar? Tu pode usar qualquer uma, desde que tu tenha raciocínio completo. Mas te facilita se tu te der conta do que não muda. Por exemplo, eu tenho 3 resistores em série, certo?
que é igual em série I? Ui. Ah, olha só. Então se o I é igual, porque em série I, o I é o mesmo. O I é o mesmo. O I é o mesmo. Que equação que eu vou usar para comparar as potências se está mudando a resistência e o I é o mesmo? Eu vou usar essa aqui. Por quê? Porque eu vou dizer, quando eu tenho resistores em série, o I é igual. Então o I é uma constante. Então para resistores em série, para o mesmo I, quanto maior a resistência elétrica, maior vai ser a potência. Quer dizer que quando eu tiver lâmpadas em série, vai brilhar mais a de maior resistência elétrica. Foi? Então vai brilhar mais a de maior resistência elétrica. Por quê? Porque em série I o I é igual. Então eu posso pensar no que? Para o mesmo I, quanto maior o R, maior vai ser a potência. E em paralelo U, quem que é igual? O U. Daí olhando para cá, ó, vai ter maior potência quem tiver maior ou menor resistência no paralelo U? Menor. Daí tu vai olhar ali, ó. Porque se o U é igual, para uma mesma DDP, quanto maior for o valor da resistência elétrica, menor vai ser a potência. Lu, na nossa casa, é ou não é uma associação em paralelo? Porque tudo tem o mesmo U, né? O DDP é a mesma. Então, na nossa casa, que é uma associação em paralelo, o U é igual, e o dispositivo da nossa casa que vai ter a maior potência é aquele que tem a menor resistência. Quando tem chuveiro elétrico, a resistência elétrica do chuveiro é grande ou é pequena? Pequena, por isso que o cara tem a maior potência. Foi? Isso não é uma coisa que o senhor nem perguntar, a grande parte do pessoal que está fazendo a prova não vai se dar conta. Porque a gente costuma pensar assim, ó, o chuveiro tem um monte de resistência elétrica. Mentira. Olha só, se ele tivesse um monte de resistência elétrica, ele ia ser perdido por uma corrente elétrica grande ou pequena em casa? Pequeno, mas não é isso que acontece. A corrente elétrica do chuveiro é menor que tem. Por quê? Porque a resistência elétrica do chuveiro é menor que tem. E ele tem uma maior potência porque todo mundo tem a mesma DDP em casa. Ele tendo a menor resistência vai ser o dispositivo que dissipa com a maior potência elétrica. No paralelo, né, brilha mais o que tiver Menor resistência. É o contrário. Por último, não menos importante, né? O Enem é bastante, inclusive, quando falar em energia elétrica. Energia elétrica. Que tem conta de energia elétrica, né, etc. Tá? Ó, dá para pensar nessa equação aqui. Ó. Potência é a energia pelo tempo. Quer dizer que a energia elétrica vai ser a potência vezes tempo. Então eu escrevi aqui. Se eu sei que potência é elétrica, como qualquer potência, é uma energia transformada, transferida pelo tempo, quer dizer que multiplicando a potência pelo tempo, a gente vai ter a energia elétrica. Potência vezes tempo. Aí tem uma coisa para cuidar aqui, ó. Na verdade é a equação de potência, tá? Se botar potência vezes tempo, vai ter energia, porque potência é energia sobre tempo. E aí tem que cuidar uma coisinha aqui, ó. Uma questão da URGS, por exemplo. Tu vai fazer prova na URGS e ele te perguntar a energia em joules, que unidade tu vai colocar na potência? Ó, joule é SI, né? Então tu vai botar a potência em watts e o tempo em segundos. Ah, que energia que a lâmpada consumiu em joules. Tu vai botar a potência em watts, vai botar o tempo que ela ficou ligada em segundos. Aí tu vai achar a energia dela em joules. Foi? Tudo no SI. Agora, no Enem, ele vai dizer assim, ó, a conta de energia do Prof. Rafa mostrou um consumo de 150 kWh. Essa é outra unidade de energia, mas também é potência vezes tempo. Que unidade que eu vou usar a potência para a energia estar em kWh? A energia tem que estar em kilowatts, que é 1000, né? 1 kW é 1000 watts, vezes o tempo em que? Horas, daí vai dar quilowatt-hora. Essa unidade é a unidade da conta de luz, porque ela é uma unidade maior. 1 kWh, se a gente fizer a conta aqui, ó, vezes 10 na 3, e cada hora é 3.600 segundos, né? 3,6 vezes 10 na 3,
Isso aqui, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 na 6 joules. Por que eles preferem colocar kWh na unidade da conta de energia elétrica? Imagina a quantidade de pessoas no país que entende esse 6 aqui em cima do 10. Tu acha que está em que porcentagem da população do país que olha para 10 na 6 e entende que isso é uma potência e vale 1 milhão ali do lado? Mais menos de 5. Talvez 2%. Então imagina colocar esse número aqui na conta. Imagina, ó, na conta da Lu está 3,6 na 6, tá? Na minha conta, na conta do Rafa, ela vai aparecer assim, ó, 1,8 vezes 10 na 7. Quem gastou mais? Eu. Mas tu acha que a população vai enxergar esse número aqui como maior do que esse? Porque eles vão olhar só pelo início. Então eles botam em kWh, por isso que é tão importante para ele. Como é que eu calculo a energia consumida por um aparelho eletrodoméstico na questão da liga? Eu boto a potência em kW, e o tempo de utilização ao longo do período que ele falou. Ah, quanto que consumiu na semana? Ah, quanto consome por dia vezes 7, porque é uma semana. Ah, quanto consome no mês? Vai descobrir quanto consome por dia vezes 30. E aí tem que colocar em horas. Daí tem aquela parte de prestar atenção, né? Porque eu nem já fez isso. Uma menina e suas duas amigas, quantas são? 3, usam secador de cabelo todos os dias na casa. E cada uma delas gasta 15 minutos. Então, vezes 15 minutos. Isso aqui, ó, eu já sei que é um quarto de hora, tá? Tu sabe que 15 minutos é um quarto de hora, né? Porque tu pensa no relógio, né? Aqui é 15 minutos. Aqui é mais 15, aqui é mais 15. Tem 4 vezes, né? 4 vezes 15 é 60. Por que tem 60 minutos numa hora? Bem divisível, 60, né? Tá, continua 60. Então, é 3 vezes 1 quarto de hora. Quer dizer que são 3 quartos de hora por dia. Vezes 30 vai ser o quanto elas consomem de tempo de secador de cabelo. Quanto é que está na conta de energia elétrica? Bota a potência do secador de cabelo vezes aquele tempo em horas, tu vai achar kWh. E aí você vai dizer, 1 kWh custa 50 centavos. Daí tu vai saber quanto é que custou o secador de cabelo. Foi? É isso. Vou postar hoje, tá? Hoje de noite, com certeza eu posto lá as questões. Vou te mandar o link do material, né? Que eu disse que não tá achando.